Muito bem, vamos falar agora sobre dengue, chikungunya, febre chikungunya. Nós estamos aqui na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos conversar com a coordenadora epidemiológica, Tairine Rodrigues, para saber como é que está com relação ao combate a essas duas mazelas, que é a dengue e a chikungunya. O que é que a coordenação tem feito, junto principalmente aos postos, às agências de saúde, que são aquelas pessoas mais ligadas, tanto na questão do combate e os casos, como é que estão sendo monitorados aqui pela Secretaria? Bom dia. Bom dia. Primeiro a gente gostaria de falar um pouquinho, sobre essas doenças, que elas são doenças transmitidas pelo vírus Aedes aegypti, e ela é uma doença viral. E nessa época que a gente sabe que a gente teve um inverno bastante estendido e a gente continua, até no mês de junho, coisa que não é muito comum, com chuvas e muitas vezes umas chuvas intensas. E o que é que acontece? A gente acaba, por não estar frequentemente limpando os nossos quintais. A gente tem muito terreno baldio na cidade, onde acaba sendo foco transmissor desse vírus, e infectando a nossa população. A gente teve um número bastante significativo de casos, tanto no município como estado, A gente vem acompanhando aí as informações, e aí o município, a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Obras, fizeram uma campanha onde a gente distribuiu nos bairros das cidades sacos de lixo para as pessoas fazerem a limpeza dos seus quintais, e a Secretaria de Obra passava com o carro do lixo recolhendo esse lixo. A gente ainda continua com essa campanha, tem os dias da semana que ele passa em cada bairro, deixando a população livre para limpar o seu quintal, colocar o lixozinho lá para a gente pegar, porque assim, para diminuir o número de casos, é somente através do quê? Diminuir a proliferação do vírus. A gente sabe que não existe nenhuma vacina contra a dengue, contra a zika, contra a chikungunya. O que existe são tratamento para tratar esses sintomas, amenizar, como por exemplo, no caso da chikungunya, que causa muitas dores nas articulações. A gente tem aí os analgésicos para diminuir essas dores intensas, febre, paracetamol. A gente não tem nenhuma medicação que combata essa doença. O que a gente pode fazer é justamente isso, tentar diminuir os focos para diminuir a proliferação dessa doença. Então, assim, a Secretaria de Saúde, ela pede para que a gente seja vigilante, tanto nossos vigilantes como vigilante do nosso vizinho, porque a gente sabe que não adianta a gente fazer a nossa parte e o nosso vizinho não fazer a parte dele, uma vez que o mosquito, ele vai a longas distâncias. Então, o que a gente pede é para que não só nós como município, estarmos ali à frente pedindo para que as pessoas limpem os seus quintais, mas que as pessoas, vigiem a si próprio e vigiem, o próximo, para que a gente tente diminuir esse foco. Nossa, coordenadora, muitas campanhas já foram realizadas, Há longos de anos, o cidadão, eu acredito que ele já tem essa consciência de saber que se ele não limpar o seu quintal, ele vai, a família dele, a família do vizinho e assim por diante. Com relação aos números, casos confirmados, desde o início da campanha, desde os primeiros casos até hoje, esses casos você já tem os números exatos? E por que a dificuldade da divulgação desses dados? Porque assim, esses dados, eles são feitos, a gente recebe essas notificações, através de quê? A gente faz os exames, coleta esse material e manda para o LACEN. O LACEN retorna com o resultado desses casos e a gente notifica no site. E ali a gente vai, gerando os dados. O que acontece? O LACEN, o Estado, ele não aceita exames laboratoriais. E no momento, o LACEN, ele não está recebendo esse material. Então, a partir do momento que os postos de saúde, eles não estão recolhendo esse material para fazer esse teste, a população está buscando outros meios, como fazer particular. E quando essa notificação ela chega até o município e ela é lançada no sistema, ela não fica. Por quê? Porque o Estado não aceita essa notificação de órgãos privados, de laboratórios privados. Então, a gente acaba armazenando essas informações mesmo a nível município, mas a gente não consegue lançar ela a nível estado para saber como cada município está. Por isso que se a gente fizer uma busca por Valença, o dado que está lá não bate com o dado real que a gente tem.
Por quê? Porque o sistema não aceita o resultado de um órgão privado e no momento o LACEN não está recebendo essa demanda. Por quê? A demanda está muito grande de casos, né? Então eles estão recebendo somente grupos prioritários, como grávidas, como comorbidades, eles só estão fazendo nesses grupos. Então, quando o paciente chega nos nossos postos de saúde, a coleta só é feita para quem está dentro desse grupo de comorbidade, mas a gente sabe que o número é bem maior de casos. Mas em termos de número, vocês não fornecem nada? No momento a gente não tem, porque ainda está sendo fechados os relatórios, mas os números são bastante relevantes. Mas a gente não precisa se atentar tanto aos números, mas mais às ações, né? Porque se a gente não fazer ações para combater, os números vão estar sempre, a gente vai estar sempre em alta. Uma das ações mais eficazes é o carro fumacê, né? E, inclusive, essa semana nós tivemos lá na sede da 7ª GRS, eles informaram que não tem um insumo necessário e a parceria do município ainda não foi consolidada. É porque, assim, o carro fumacê, ele precisa de uma quantidade X de números positivos para que ele circule na cidade. E é como eu lhe falei, a gente está com esse problema, por quê? Porque a gente não pode colocar os números, né, positivos dos laboratórios particulares e como o LACEN não está recebendo a demanda, a gente não consegue comprovar que o município realmente está em alta, tem uma grande quantidade que a gente necessita do carro fumacê. Então a gente está tendo essa divergência. Tivemos em reunião com o Estado, com a CESAP, quarta-feira, para debatermos como poderíamos resolver essa situação, porque a regional ela só pode disponibilizar do carro fumacê com a quantidade X de positivos. E a gente não estava tendo como comprovar, porque a CESAP, né, não aceita os números de laboratórios particulares. E a gente sabe que as medidas mais eficazes realmente são essas, a gente diminuir o foco de proliferação desse mosquito, né, que é um trabalho em conjunto. Um trabalho não só do município, mas como um trabalho de toda a população. Então a gente, como eu falei, é estarmos vigiantes, vigiar nossa casa, limpar a nossa casa, colocar o lixozinho lá fora, porque tem a disponibilidade do carro do lixo passando, recolhendo lixo, e a gente está buscando, né, uma forma de atender a população no sentido de testes, né, para a gente fechar o diagnóstico desses pacientes e a gente conseguir lançar no sistema esses resultados, para que eles contabilizem para o nosso município.